Você sabia que a Lei 4320 foi alterada agora em 2024? Não? Então vem comigo que você entenderá a inclusão do artigo 39A ao texto da Lei 4320, alteração essa promovida pela Lei Complementar Nacional 208/2024. Seja muito bem-vindo ao canal, eu sou a professora Ana Paula Gomes. Olha só que matéria interessante, publicada pela Agência Senado em 3 de julho de 2024. Sancionadas novas regras para securitização da dívida ativa. O que é isso? É o que iremos estudar hoje. O primeiro aspecto que você precisa compreender é o que significa a dívida ativa. A dívida ativa está positivada no artigo 39 da Lei 4320, e basicamente é o conjunto de créditos, ou seja, de direitos, ou seja, de recebíveis, que são devidos por pessoas físicas e jurídicas ao governo. Créditos esses que não foram pagos. Na verdade, a dívida ativa representa um recebível de longo prazo. Como o próprio nome indica, se trata de um componente patrimonial, ou seja, de um ativo, é um direito do setor público de longo prazo. Bem, outro aspecto muito importante aqui da matéria é esse trecho aqui, que diz: pelo texto aprovado, a operação de venda da dívida ao setor privado será considerada operação de venda definitiva de patrimônio público e não uma operação de crédito. E se é uma operação de venda definitiva de patrimônio público, aqui a gente pode fazer uma relação com o artigo 44 da Lei de Responsabilidade Fiscal, para que a operação seja feita de modo adequado, há que se atender ao comando lá do artigo 44 da LRF, e eu convido você a dar uma olhadinha a esse dispositivo. Então, o primeiro aspecto que a gente precisa compreender é que o artigo 39A da 4320, nos termos da redação proposta pela Lei Complementar 208/2024, dialogará imediatamente com o 44 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Bem, e esse parágrafo a seguir explica o que é essa securitização. Essa parte aqui é muito importante. Na securitização, a venda ocorre com deságio dos direitos de receber uma dívida, tributária ou não, ou seja, o governo vai aceitar um desconto sobre o valor a receber. O governo vende o crédito na prática e quem compra, compra com deságio, porque espera o quê? Ganhar na operação. Há um spread nessa operação. O governo antecipa um recebível, quem compra no futuro receberá esse direito, esse ativo pelo valor cheio, e como comprou com um deságio, ganhará o setor privado exatamente no chamado spread. Essa é a ideia. Por isso que ele está dizendo o seguinte, repetindo, na securitização, a venda ocorre com deságio dos direitos a receber uma dívida tributária ou não, ou seja, o governo vai aceitar um desconto sobre o valor a receber. Só assim ele atrairá o comprador. Há condições para isso e a matéria explica. Esses dois primeiros parágrafos são muito interessantes. A norma traz várias condições para ocorrer a cessão dos créditos ou securitização. Todos os critérios vinculados deverão permanecer os mesmos, como índice de atualização, de juros e multa, condições de pagamento de vencimento e outros termos porventura convencionados entre a Fazenda Pública e o devedor. Inclusive, sobre essas condições, já houve um teste aqui do canal Engenho de Letras, lá no ícone Comunidade. Eu já elaborei um teste para vocês e muitos acertaram. Bem, continuando. O contrato de cessão de créditos deverá garantir à Fazenda
ou a órgão da administração pública, que é a Procuradoria da Fazenda, a prerrogativa de cobrança judicial e extrajudicial dos créditos que ampararam a emissão dos títulos vendidos pela sociedade de propósito específico, que é outra instituição que aparecerá nessa engenharia jurídica, digamos assim. O próximo parágrafo também ele é interessante. Após a concretização da operação, o cedente, ou seja, o vendedor, que nesse caso é a Fazenda ou a Procuradoria da Fazenda, será isento de responsabilidade, compromisso ou dívida decorrente da obrigação de pagamento do contribuinte perante o cessionário, que é exatamente o comprador, que é o beneficiário, que é o setor privado, e aqui ele explica quem é esse cessionário, em outras palavras. O investidor que comprou os títulos representativos da dívida e comprou esses títulos com desconto, em busca de um spread. Dessa maneira, o risco de não pagamento pelo devedor é transferido ao investidor, que é o setor privado. Por isso que eu disse que aqui é uma engenharia tributária até. Bem, o próximo parágrafo também me chamou a atenção quando eu estudei essa matéria e comparei com o artigo 39A da 4320. Por outro lado, o investidor é beneficiado pelo deságio, ou seja, pelo spread, que é o valor a menor a repassar à administração, e pela mistura de créditos de mais risco com créditos de menor risco. A previsão é que a sociedade de propósito específico emitirá títulos que representam parcelas da dívida, geralmente misturando dívidas com mais potencial de pagamento com outras de menor potencial de quitação, tudo com o objetivo de equilibrar o risco para o investidor, que é o chamado parceiro privado. Bem, então é uma espécie de cesta. Quem compra vai comprar uma cesta e nessa cesta haverá créditos com maior probabilidade de quitação e outros assim nem tanto, né? A pessoa compra e assume risco. Toda operação que envolve cessão de créditos envolve risco. E aqui é um risco que precisa ser bastante pensado pelo investidor. Próximo parágrafo também é interessante. Mas também não há no projeto qualquer restrição à cessão apenas de créditos com grande potencial de serem honrados pelo devedor. E isso será definido por lei específica de cada ente federado. Lembrando que a 4320 é uma lei nacional, ou seja, ela se aplica à União, Estados, DF e municípios. Portanto, cada ente da federação regrará por lei específica como é que no respectivo ente ocorrerá essa engenharia tributária, que é a chamada cessão da dívida ativa ou securitização da dívida ativa, como você prefira. Bom, a parte de proibição da matéria também é bastante interessante e ajuda muito a entender o atual texto do artigo 39 da 4320. Bancos estatais não poderão comprar os títulos representativos da dívida a receber pelo ente federado e tampouco adquirir ou negociá-los em mercado secundário ou realizar operação lastreada ou garantida por esses títulos. O texto reserva a esses bancos, entretanto, a possibilidade de participarem da estruturação financeira da operação, atuando como prestador de serviços. Em síntese, os bancos oficiais, exemplo, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Banco do Nordeste, não poderão comprar esses títulos, porém, poderão participar da estruturação financeira da operação, que é exatamente a montagem dessa cesta, em que haverá diversas qualidades de crédito e o investidor ele vai ter que analisar exatamente a composição dessa cesta, né? E nas informações aqui, esse primeiro parágrafo é bastante interessante,
Para facilitar o processo de montagem dos títulos representativos da dívida cedida, o projeto permite o uso de informações que melhor caracterizem o risco de cada devedor. Essas informações poderão ser requisitadas pela administração tributária, sejam de natureza cadastral ou patrimonial, perante órgãos e entidades públicos e privados, exemplo, Serasa, inclusive aqueles que têm obrigação legal de operar cadastros, registros e controlar operações de bens e direitos, cartórios, por exemplo. Isso é tudo para facilitar a vida do investidor no entendimento do risco envolvido na operação. E também ajudar ao setor público, auxiliar ao setor público a montar a cesta que pretende vender. É isso aí, pessoal. Espero que o conteúdo de hoje tenha sido útil. Gratidão por sua audiência. Até o próximo vídeo.